Olá! Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou Eduardo Zempulski e nessa nossa fala de hoje vamos abordar o capítulo 3 do Evangelho, que é Há muitas moradas na casa de meu pai. No item especificamente de 13, 14 e 15, que é a abordagem do planetas de provas e expiações. Antes de nós adentrarmos especificamente na nossa fala, vamos contextualizar dois pontos muito interessantes. O primeiro ponto é que este assunto está sendo abordado no início do Evangelho, é o capítulo 3. Quando nós temos uma obra, e nós sabemos que Allan Kardec tinha uma visão, né, como pedagogo, como educador, de que é preciso contextualizar antes de adentrar a assuntos mais profundos. Então nós temos os primeiros capítulos dos livros, né, baseados em um texto ou uma redação, com a introdução, com a apresentação. No meio da obra, nós temos o desenvolvimento, o desenrolar do conteúdo. E no final, nós temos as conclusões. Se nós tomarmos como base essa sequência, nós podemos perceber com certa clareza de que os primeiros capítulos do Evangelho estão contextualizando as ideias que virão. Então, se partirmos desse pressuposto, o capítulo 3 está mostrando trazendo algumas informações para que as demais abordagens já tenham um embasamento e a reflexão seja mais simples, mais fácil. Então vamos começar nesse primeiro ponto ainda, observando essa questão, né, da jornada de percepção para as muitas moradas na casa de meu pai. Então, o que Jesus nos traz nessas mensagens e que os espíritos trazem uma ampliação, né, da explicação dessa passagem? Que existem muitos planetas habitados no universo. E aí já podemos entrar na análise de vários níveis de moradas. E se nós, no segundo item, no segundo ponto, né, de reflexão inicial, se nós criarmos uma analogia, quando ele fala, há muitas moradas na casa de meu pai, podemos também entender que se na casa há muitas moradas, podemos fazer uma analogia da casa como o universo, né? A casa de meu pai, a casa de Deus é o universo. E a morada ou as moradas podem ser consideradas os cômodos, os quartos, as salas, né? Então imaginem uma casa gigantesca, uma casa enorme, um palácio, um castelo, com dezenas, centenas, milhares, bilhares de quartos, de cômodos. É exatamente essa a analogia que nos facilita a visualização do desenrolar do tema desta noite, desta nossa conversa. Por quê? Quando nós entendemos que existem muitas moradas ou cômodos dentro da casa, que é o universo, podemos também entender que existem na lei, né, de Deus a constante criação. Então, novos cômodos precisam ser construídos para que novos moradores da família universal, possam morar nesta casa, neste grande, né, castelo, nessa grande morada, né, nessa grande casa que tem muitas moradas. E se imaginem uma casa que está sendo sempre construído novos cômodos, esse cômodo ele tem etapas de construção. Então, no primeiro momento, ele é levantado a fundação,
as paredes, né? Até que ele se torna, no nível de acabamento, um acabamento inicial já habitável. É como se antes ainda de pintar, de colocar o piso cerâmico, por exemplo, a gente já precisasse acomodar esses familiares lá. Então, num primeiro momento, a gente tem um planeta ou uma morada ainda rústica, né? Com as paredes ainda com a cor de cimento, né? Nas etapas ainda iniciais da obra. Passado algum tempo, a gente já consegue passar uma massa, né, branca com uma tinta ainda de uma qualidade talvez não das melhores, um piso cerâmico ali também ainda básico. E aí a gente vai conseguindo visualizar que é possível fazer reformas, né? Então, uma primeira etapa, e aí a gente vai fazer, depois numa outra etapa a gente pode fazer um forro, trocar e colocar uma luminária melhor, colocar um porcelanato, colocar uma tinta de melhor qualidade na parede. Então vejam, até que nós vamos ter ali uma morada ou um ambiente já muito bem acabado, já no nível final, ou digamos próximo, né, a um nível de perfeição. Então, se nós pensarmos que para que o ambiente seja reformado e seja construído e chegue neste nível, é preciso também que os moradores deste cômodo, deste ambiente, deste planeta, passem por este processo. E aí entramos neste item do capítulo 3, que é o 13, 14 e 15, dos planetas de provas e expiações. Quando nós chegamos no planeta de provas e expiações, nós entendemos que estamos numa etapa intermediária. Como na analogia do quarto ou do ambiente ali que está sendo reformado, existem cômodos sendo construídos o tempo todo. É como se nós estivéssemos num canteiro de obras dentro do universo. O tempo todo temos novos ambientes sendo construídos, que são as novas moradas, que são nessa analogia os novos planetas, e todos os planetas que já foram criados estão passando pelas etapas de reformulações até chegar na obra-prima, na obra final, na versão final deste empreendimento divino. Então, quando nós falamos em provas e expiações, nós falamos em um planeta, ou um cômodo, ou uma morada que está numa etapa intermediária da obra, uma etapa intermediária da construção para chegar na maestria, né, no nível máximo da morada, né, no nível final dessa morada. E podemos considerar que estamos, então, numa segunda etapa de evolução, numa segunda etapa da obra. E esta etapa, ela pode ser muito bem percebida como uma etapa de ajustes necessários, de correções necessárias para atingir a próxima etapa. Quem já acompanhou aí reformas ou obras sabe que é muito comum, né, a gente construir as paredes, depois vir fazendo o reboco. Mas antes de fazer o reboco, é preciso abrir as paredes para inserir lá os conduítes, né, os eletrodutos para as tomadas, para distribuir a energia nas paredes. E para isso ser feito, é preciso quebrar a parede que foi recém-construída. E é mais ou menos isso, nessa mesma analogia que estamos seguindo, que visualizamos uma percepção do quanto nós precisamos prestar muito atenção na maneira com que nós vemos as mazelas e as dificuldades humanas. Porque são etapas que, quando temos consciência, está tudo bem. Né? Então nós sabemos que é necessário colocar aquela mangueira, né, normalmente é a mangueirinha amarela, para passar uma tomada. Então quebrar aquela parede é uma dor, é uma ação necessária para se ter um benefício.
Então, quando nós vemos o planeta de provas e expiações, dividimos ele em duas bases, né, que são provas e expiações. E é preciso entender a diferença entre os dois. Porque provas, todos os seres humanos precisam passar. Né? Então, na ideia da parede, são provas. Olha, você tem que quebrar essa parede que você acabou de construir, ou que, né, você participou da construção, para ter um benefício posterior. Então, é uma prova. Você precisa estar concentrado, você precisa entender alguns conceitos básicos da crença em Deus, ou da confiança em si mesmo, da fé, da coragem necessária para enfrentar estas provas. Também podemos fazer uma analogia com as escolas, né? É necessário passar por provas e não necessariamente as provas, né, que ainda são aplicadas hoje, porque a educação ela tem passado por várias reflexões e mudanças, e não necessariamente a prova com a nota, né? Ela não talvez a prova, né, divina, ela está mais distante da prova material do que a gente possa imaginar, porque não há ninguém julgando, né? A prova, no sentido que a gente conhece, tem alguém lá dando nota, falando está errado, está certo. E a gente sabe que a prova divina, a prova da lei de Deus que nós vivemos, na nossa própria consciência é quem gera essa correção e olha, isso aqui não foi bom, isso aqui foi melhor ou não. E aí, a partir do momento que nós passamos pela prova, nós vamos ter a consequência que vai ser o progresso, né, por ter passado de forma resignada ou de forma equilibrada aquela prova, ou nós vamos ter a lei de ação e reação agindo nessa prova, na consequência dessa prova, com a expiação. Então, a expiação não é obrigatória, mas é normalmente passada por todos nós, porque é muita presunção de nossa parte imaginar que jamais iremos errar. Então, quando nós temos uma prova, nós passamos por ela, e dependendo da maneira com que passamos por esta prova, nós vamos ter a expiação como uma reação às ações que tivemos naquela prova e, consequentemente, expiar significa testar num outro nível de provação. Então, há provas, teoricamente, provas é a base da evolução, né? A base que nós precisamos para evoluirmos, para darmos novos passos em direção à jornada de espíritos puros. Quando vivemos de alguma maneira com algum tipo de, passamos por provas, com algum tipo de dificuldade ou revolta, ou não percebemos naquela passagem, conscientemente ou inconscientemente, uma importância, e não aprendemos realmente o que tem que ser aprendido, então temos as expiações. Depois de um certo tempo que estamos dentro de um cômodo, dentro de uma morada, é muito difícil não termos moradores ali que não estão passando pelos dois. Então, tecnicamente, todos nós, de alguma maneira, passamos por muitos anos, centenas de anos, talvez milhares de anos, né? Podemos considerar muito essas etapas de mudança entre uma fase e outra da morada como um período para verdadeiramente colocarmos em prática todos os nossos aprendizados. E aí podemos dizer, também trazendo aqui uma reflexão um pouco mais ampla, que o processo da reencarnação nos traz momentos de folga, digamos assim, para refletirmos, para aprendermos e então voltarmos à Terra. Então, quando nós estamos na erraticidade, que é o momento, é a etapa
entre uma encarnação e outra, nós temos a oportunidade de aprendermos, de refletirmos sobre o que fizemos na última encarnação. Então, nós temos muitas oportunidades durante essa jornada de estudarmos, de nos prepararmos. Então, imaginem na escola da vida que nós vamos para a escola e lá na escola nós convivemos então com as pessoas, né? Convivemos né, durante aquele período do dia, ou o trabalho, podemos pensar assim também, né? Temos várias provas também durante o trabalho, né, que não são avaliadas da mesma forma na escola. Então vamos fazer essa analogia. E de noite, de tarde, a gente vai para casa. Então imagina o seguinte, a gente fica um período trabalhando ou estudando, e aí a gente vai para casa dormir, que é talvez uma analogia de ficarmos um tempo é, na erraticidade. Então pensem só, na nossa verdadeira pátria, que é o nosso lar. Então por isso é a metáfora da nossa casa, né? A gente vai para a nossa casa, encontra com a nossa família espiritual e ficamos lá descansando, ficamos ali convivendo. É claro que não é sempre tão tranquilo assim, mas aqui é uma analogia bem simples, mas que nos traz uma percepção dessa clareza. Então durante essa passagem é, dos planetas e provas e expiações, os espíritos, eu estou pegando aqui o Evangelho, os espíritos começam dizendo assim, ó, que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, né? Que você já não sabe, pois basta considerar a terra que habitais. Lembrando que o Evangelho ele foi publicado há mais de 150 anos. Então, nós temos sim uma visão muito atual e que comprova que naquele momento nós ainda estávamos numa fase de provas e expiações. Né? Porque os espíritos dizem, olha, vocês já conhecem muito bem planetas de provas e expiações, não preciso falar muito. Só que tem uma parte bem interessante, que é o seguinte, ele fala assim, entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra aqui se chamam aqui se acham em expiação. As raças aqui chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se encontram, a bem dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Olha que interessante. Então, é exatamente falando que quando nós temos poucas experiências reencarnatórias, quando nós ainda temos uma jornada inicial onde nós ainda não cometemos, digamos assim, muitos deslizes nas provas, nós ainda não estamos em expiação. Os espíritos em expiação, continuando, se nos podemos exprimir deste modo, são exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos em consequência à sua obstinação no mal e por se constituírem em causa de perturbação para os bons. Olha que interessante. Imagine então, voltando à nossa analogia, né, a gente tem aí algumas obras, né, falando dos exílios, né? E aí ele fala, olha, os espíritos em expiação não necessariamente entraram em expiação aqui na Terra. Eles podem já ter vivido em outras moradas, e na nossa analogia, em outros cômodos. Então é como se a gente tivesse alguns cômodos onde aquela pessoa já não se adequa mais. Então imagina o seguinte, imagina a gente reformando, né, um dos cômodos da casa, e a pessoa já está atrapalhando, né? Já tem peças mais delicadas naquele cômodo, foi mudada a decoração daquele cômodo, e aí aquela criança, talvez ainda, ela não está conseguindo mais conviver naquele ambiente, porque peças delicadas que ela de repente está quebrando, ela está riscando a parede, né? Ela está ali fazendo a bagunça ali dentro daquele cômodo. E aí é natural, né? E aí é uma lei natural, não é um castigo, isso é muito importante a gente deixar claro, que essa pessoa, esse espírito, seja convidado a
ficar num outro cômodo mais adequado à sua realidade. Então é como se nós tivéssemos alguns cômodos, né, milhares de cômodos para a infância, né, espiritual ali, então é um ambiente mais protegido, mais preparado ali em termos de adequação àquele nível evolutivo e também que leve ele a se desenvolver. E a gente vai tendo então ambientes mais adequados, onde a gente tem menos risco de colocar as nossas bases de evolução espiritual em risco. Então, quanto mais primitivo o planeta, mais difícil de viver e mais empenhados estaremos na sobrevivência. Então vejam bem, eu sempre gosto de trazer uma reflexão lá dos homens das cavernas, que ainda estavam num planeta primitivo, né, que é bem mais difícil em termos de experiência vivencial, fisicamente falando, do que o provas e expiações. Só que vamos comparar isso de uma forma, de uma outra perspectiva. Imaginem um homem das cavernas lá, acordar um certo dia pela manhã, e falar assim: ah não, hoje eu não estou afim de caçar. Ah não, hoje eu não estou muito bem, eu não estou muito bem. É nessa hora que a gente pergunta, isso seria uma cena quase impossível. Por quê? Porque a mente proporcionada ao condicionamento que se tinha da vida, não tinha tempo para esse tipo de divagação. Não havia tempo para pensar, ah, eu não posso, hoje eu não vou buscar água. Eu não vou buscar água no rio porque eu não estou afim. Ah, eu não estou satisfeito com a minha função na sociedade. Esse tipo de reflexão, ele é uma reflexão muito mais elaborada que vai se construindo a partir das mudanças que vão havendo. Então depois nós vem os gregos e começam a trazer a filosofia, as reflexões em relação à vida, né, que começam a pensar, peraí, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? São os grandes questionamentos, né, dos filósofos, dos grandes filósofos. Depois vem Jesus, que traz uma nova perspectiva da reflexão do, peraí, estamos aqui por algum motivo. Então, essa jornada vai acontecendo gradualmente com a mudança do ambiente que estamos, proporcionada pela mudança dos moradores que ali estão. Então, vejam, nas últimas décadas, em comparação com os homens das cavernas, estamos cada vez mais nos questionando. Mais do que há 50 anos, há 100 anos, há 150 anos. Talvez estamos chegando no ápice da reflexão. Por que estamos aqui? O que realmente estamos fazendo? Qual o real motivo de eu estar nesta família que eu tenho uma dificuldade com uma pessoa, sob o mesmo teto? Por que estamos aqui num planeta que está proporcionando dificuldades em todos os aspectos? Estamos passando por dificuldades na violência, estamos passando por dificuldades nas oscilações econômicas, agora estamos passando por uma pandemia que paralisou, né, tanto no sentido físico, né, muitas pessoas, quanto no sentido emocional, através do medo, através das dificuldades apresentadas na perspectiva do relacionamento. E já temos mensagens, né, uma delas trazidas pelo nosso querido Divaldo Franco, de informações que houve, né, nos meses que antecederam esta pandemia mundial, um acontecimento espiritual muito similar ao narrado em Nosso Lar, ao ser anunciada a Segunda Guerra Mundial. E vejam que se há no plano espiritual um cuidado, um zelo pelos espíritos que aqui estão, precisamos nós também nos conscientizar que estamos num processo de mudança. Na mesma proporção que estamos vivendo num planeta de provas e expiações, provavelmente ainda
ou já talvez em grande avanço de transição, teremos novas etapas com novos desafios. E esses novos desafios, se comparados a uma obra, são aquelas descobertas na reforma. Eu já citei algumas vezes aqui na casa sobre a reforma íntima, que na minha visão como arquiteto, e talvez por isso eu trago muito essas analogias das obras, mas que facilita muito essa nossa visão, eu prefiro usar o termo reconstrução íntima, porque nós reformamos muitas vezes, deixamos ali elementos do antigo. Quando nós reconstruímos, nós pegamos as mesmas bases e vamos reestruturando as paredes, as fundações. Muitas vezes é necessário desfazer de tudo que foi feito. Imaginem lá um prédio, né, com tecnologia, com muitos andares. Não é possível construir um prédio em cima de uma casa com uma fundação sem preparação para isso. É necessário sim utilizar o mesmo terreno, mas não as mesmas fundações, não as mesmas bases. E é exatamente isso que temos observado. Estamos provavelmente no final de um grande ciclo de um planeta de provas e expiações para adentrarmos a uma nova etapa, o que chamamos de planeta de regeneração, o que é dado, né, pelos espíritos como planetas regeneradores. Mas para nós verdadeiramente transitarmos nesta reforma ou nessa reconstrução, precisamos findar este momento como um momento que realmente nos trouxe verdadeira reflexão, nos trouxe verdadeira percepção e assim tendo uma clareza, uma consciência da importância de tudo aquilo que nós vivemos. As vivências que tivemos, passando por provas e muitos de nós, a maioria de nós, por expiações, nos dão um sinal de que novos tempos estão chegando, mas é preciso aproveitar os aprendizados. Então, para nós já encaminharmos para fechamento, quero utilizar uma reflexão, né, desta mensagem deste quinto, do item 15, que diz o seguinte: é assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo reverta em proveito do progresso do espírito. E aqui então, ele diz o seguinte, em outras palavras, que quando nós mudamos de um ambiente para o outro, de uma morada para outra, nós vamos levar conosco as experiências que tivemos no anterior. Então nós temos aqui a beleza da bondade divina em vários aspectos. Então, para nós compreendermos isso de forma bem tranquila, mas ao mesmo tempo estruturada, imagine a seguinte situação. Temos uma jornada dos espíritos e temos uma jornada dos planetas. Quando nós temos a jornada do planeta com a do espírito juntos, que pode acontecer, mas não é sempre, né? E cada caso vai trazer uma situação, cada pessoa, cada um de nós vai ter uma jornada, nós temos um espírito que vai ficar por muito tempo na mesma morada. Mas também podemos ter uma evolução mais rápida do espírito em relação ao planeta, à morada. E aí sim, ele vai ser convidado, se desejar, a morar, a viver num planeta mais avançado. A mesma coisa pode acontecer quando o espírito começa a diminuir a velocidade e o planeta continua. E aí ele vai ser convidado a viver, a morar num planeta mais inferior, né? Um planeta inferior. Agora vejam que beleza, né, essa situação. De todas as formas, como dizem os espíritos no final do item 15, nós temos a bondade de Deus. Por quê? Porque aqueles que avançam
aqueles que avançam, dificilmente se desconectam do planeta anterior. Então eles passam a ser, a querer participar de atividades de resgate, de auxílio, de apoio. Eles não vão abandonar aqueles que lhe foram caros nas suas vidas. Então, normalmente o espírito, quando ele evolui muito, ele não necessariamente quer deixar aquele planeta, mas sim ele passa a ser parte das esferas superiores de cuidado, de zelo por aqueles países que ele tem apreço, ou pelas pessoas que ele tem apreço, os espíritos que ali ficaram. Então vejam que interessante. A gente ouve muito nos dias de hoje falando, ai, para que eu quero descer. Né? Eu não sei o que vai acontecer com esse planeta. As pessoas realmente questionando, talvez até sugerindo que não deveriam estar aqui. E olha como nós somos injustos com Deus quando nós questionamos. Quando nós falamos que este mundo está perdido, que as pessoas cada vez estão piores. É como se nós negássemos toda uma estrutura de avanço, de melhorias que estão acontecendo, mas não é porque os nossos olhos físicos não conseguem ver que não tem uma pleiade de espíritos abnegados, servidores do Cristo, se empenhando para se desenvolver o seu projeto, para realmente manter o ritmo das obras na nossa morada. Agora, nada nos impede de avançarmos e avançando, podermos escolher um outro planeta. Agora, a grande questão é, o questionamento de não estar aqui já é sinal de que nós devemos sim estar aqui. O questionamento de reclamar, de achar que nós não estamos no planeta certo, já é sinal de que nós realmente precisamos estar aqui. Então, conscientes de que Deus é infinitamente justo e bom, podemos ter a certeza de que estamos no planeta certo, no momento certo, no país certo, passando pelas dificuldades que precisamos, que necessitamos e que muitas vezes pedimos, imploramos. Quantos de nós ficamos em filas aguardando esta grande oportunidade de vivermos este momento incrível que estamos vivendo? Se estamos sofrendo, se estamos passando por dificuldades, provavelmente estamos em um momento de libertação das nossas dores, das nossas dificuldades, expiando tudo aquilo que é necessário para, de certa forma, expurgarmos, tirarmos do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente psíquica, da nossa mente espiritual, todas as nossas lembranças e reminiscências de atos impensados, de desequilíbrios, de exageros, de desamor. Vejamos, o momento que estamos passando é uma oportunidade para voltarmos para nós, para voltarmos aos nossos familiares, continuando na reflexão que Divaldo nos traz relacionado ao momento que estamos vivendo. É a oportunidade de olharmos para o nosso lar, para a nossa família, como nunca vimos, talvez. De aproveitarmos para nos reinventar. Mas não nos reinventar só materialmente, que é uma grande preocupação também, mas nos reinventarmos conectados com a verdadeira essência que Jesus nos trouxe. Então, por que não aproveitar estes momentos de provas e expiações coletivas que estamos vivendo? Sim, estamos ainda vivendo provas e expiações. Mas, se fizer sentido, quanto mais complexa é a prova e a expiação, é sinal de que estamos no final de uma nova fase, no final de uma fase para iniciar uma nova fase. Se fizer sentido, observe como tem sido a nossa vida.
a desconexão que estamos tendo com aquilo que verdadeiramente importa. E é isso que esta oportunidade está nos forçando a observar. Alguns estão fazendo escolhas que estão enveredando para novas provas e novas expiações, reajustando a oportunidade perdida. Que possamos todos nós, juntos nessa reflexão, de provas e expiações que agora juntos estamos passando, possamos nos conectar profundamente com nossa alma, profundamente com nosso ser, com os nossos familiares, espirituais e físicos, que nós possamos observar este momento e nos concentrarmos para passarmos por este momento de forma serena, consciente e grata. Gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Gratidão a Deus por termos a oportunidade de passarmos por essa prova. Nós podemos ser considerados aqueles que perdemos o dia da prova e que imploramos pela segunda chamada, ou pela terceira, quarta, 10ª chamada, 1000ª chamada. E aqui estamos, no momento em que podemos fazer mais uma prova, passarmos por mais uma expiação, e que neste caso é de muitos ao mesmo tempo, de uma humanidade toda angustiada, preocupada para passar por tudo isso. Então, meus irmãos, que nós possamos neste momento observar a beleza da vida, observar a beleza do amor e nos conectar profundamente. Para encerrarmos, quero simplesmente trazer uma reflexão. É chegado o momento em que, em uma jornada, em que uma viagem de avião, haviam muitas pessoas, famílias, crianças, idosos, e nesta viagem começou uma trepidação, uma turbulência que desestabilizou fortemente o avião. Em um primeiro momento, alguns começaram a rezar, a ficar preocupados, até quando começou uma movimentação tão brusca nesta aeronave, neste avião, que as pessoas realmente perceberam que provavelmente elas não iriam sobreviver. E logo na primeira fileira, um senhor, uma senhora e algumas pessoas gritavam, outros choravam e perceberam que havia uma criança de aproximadamente 10 anos, tranquila e serena. Mesmo no meio daquela confusão, daquelas coisas caindo, máscaras caindo, aquela confusão de pessoas gritando, chorando, e aquela criança ali estava serena. O homem olha para ela e diz: menino, não está preocupado? Nós estamos caindo, o avião está caindo. E o menino diz: não, eu não estou preocupado, está tudo bem. E o homem então: você não está entendendo, nós vamos morrer. E o menino olha e diz: não, fique tranquilo. É o meu pai que está no comando desta aeronave. O meu pai é o piloto. E como um bom piloto responsável e que realmente faz de tudo pelos seus passageiros, ele vai nos colocar em segurança. Fique tranquilo. Eu confio no meu pai. E talvez essa é a grande mensagem. A fé. A fé que precisamos ter neste momento. A fé de que o nosso pai está no comando. E ele, como um bom piloto, que ama os seus passageiros, que ama os seus filhos, nos colocará em segurança numa próxima etapa que está por chegar. Muita paz a todos. Fiquem com Deus, com suas famílias, refletindo profundamente em seus corações na grande oportunidade que estamos tendo agora. Que assim seja.